Então, pessoal, aqui nós temos uma questão que está associada a máquinas térmicas, né? E aí, a gente vai ter que lembrar um pouquinho também de conservação de energia. Mais precisamente, o teorema do trabalho e energia, onde que a gente tem que o trabalho de uma força resultante é igual à variação de uma energia cinética. Por que eu estou falando isso? Porque através das informações que nós temos aqui da massa, da velocidade inicial e da velocidade final que ele adquire, que a gente tem que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai encontrar o valor do trabalho que essas máquinas irão realizar, mais precisamente veículos, né? E através desse trabalho a gente consegue descobrir qual que é a quantidade de energia que foi liberada para o ambiente, foi ejetada, jogada para o ambiente, ok? Então, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos determinar o trabalho que esses veículos irão realizar. Então, como já dito, o trabalho é igual à variação da energia cinética. O trabalho, então, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como o nosso carro partiu do repouso, a sua energia cinética inicial é igual a zero. Temos, então, que o trabalho que esse veículo irá realizar é igual à energia cinética final que ele irá adquirir. Então, o trabalho vai ser a massa do nosso veículo vezes a sua velocidade final ao quadrado sobre 2. Trabalho, então, é sua massa, que vale 500, vezes a sua velocidade ao quadrado, lembrando que a gente tem que transformar essa velocidade para metros por segundo. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir o valor por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10. Elevando ao quadrado e dividindo por 2, nós iremos achar o trabalho que esse veículo realizou, tá bom? Então, aqui a gente vai encontrar 2,5 vezes 10 a 4 joules. Esse é o valor do trabalho realizado pelos nossos veículos, tranquilo? Então, agora vamos calcular a quantidade de energia ejetada por eles. O rendimento de uma máquina térmica é dado pelo valor do trabalho sobre a quantidade de calor que ele recebeu. Eu vou colocar aqui quantidade de calor da fonte quente. Sendo que a gente pode substituir a quantidade de calor da fonte quente por trabalho mais a quantidade de calor ejetada, jogada fora. Eu vou colocar aqui F, que é o valor jogado para a fonte fria. Fazendo a substituição, temos então que o rendimento vai ser o trabalho sobre o trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Dando uma melhoradinha nisso daqui, nós temos que o rendimento multiplicado pelo trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria é igual ao trabalho. Isolando aqui essas quantidades de calor que vai ser jogada fora, a gente vai ter que a quantidade de calor jogada para a fonte fria vai ser o trabalho menos o trabalho vezes o rendimento sobre o rendimento, tá bom? Então, pela matemática aqui, a gente vai multiplicar o rendimento pelo trabalho, pela quantidade de calor jogado para a fonte fria. Isolando a quantidade de calor da fonte fria, nós vamos ter trabalho menos o trabalho vezes o rendimento sobre o nosso rendimento, que no caso ali o exercício chamou de eficiência, tá bom? Então, a gente vai usar essa expressão. Vamos dar uma melhoradinha nessa questão aqui. A gente pode colocar que a quantidade de calor jogado para a fonte fria vai ser o trabalho, que multiplica 1 menos o rendimento sobre o rendimento, tá bom? Então, determinando a quantidade de calor que o veículo elétrico joga para o ambiente, que eu vou chamar de QE. Então, QE vai ser o trabalho que a gente já determinou, 2,5 vezes 10 a 4, que multiplica 1 menos o nosso rendimento do carro, que é de 90%, ou seja, 0,9, dividido pelo nosso rendimento, que é 0,9. A quantidade, então, de calor jogado pela fonte, pelo veículo elétrico para a fonte fria, vai ser igual a 2,78 vezes 10 a 3 joules, tá bom? Aonde que a gente pode arredondar para 2,8 vezes 10 a 3 joules. Então, essa é a quantidade de calor para o nosso veículo elétrico, tá bom? Agora, para determinar essa quantidade de calor pelo nosso motor de combustão, eu vou chamar de QC, a quantidade de calor jogado fora pelo motor combustão. Vou usar o mesmo valor do trabalho, que é 2,5 vezes 10 a 4, que multiplica 1 menos o seu rendimento, que é 0,25, dividido por 0,25. Então, a quantidade de calor jogado
pelo carro a combustão para o ambiente vai ser igual a 7,5 vezes 10 a 4 joules. Então temos aqui o valor das quantidades de energia pelo motor a combustão e pelo motor elétrico. Sendo, se a gente percebesse aqui, ó, o nosso expoente já informava para a gente qual que era a resposta correta. Afirmativa correta, então, letra D, onde que o carro elétrico joga 2,8 aproximadamente vezes 10 a 3 joules e o carro a combustão 7,5 vezes 10 a 4 joules.